Olá, todos os dias, jovens no auge da existência, jovens iniciando seus planos de trabalho, de prosperidade, de sucesso, perdem as suas vidas físicas, seja por doenças ou por acidentes. Aqui, uma jovem estudante de medicina que acabara de formar-se, acabara de montar o seu consultório, perde a vida numa viagem da sua cidade para outra. Ali, um jovem que gastara vários anos se preparando para um concurso, perde a sua vida física vitimada por uma doença fatal. E nesse momento, nós que ficamos gritamos: por que, meu Deus? Por quê? Dos acontecimentos que experienciamos na Terra, uma das dores mais doídas, mais dilacerantes, poderíamos dizer quase insuportável, é a dor de uma mãe diante de um filho que se foi pela perda da vida física. Mas é nessa experiência de amadurecimento profundo, onde essa dor nos faz voltar o olhar para dentro de nós, numa angústia silenciosa, onde nós nos entregamos ao desespero, fazendo sombras no coração, onde nós interrogamos a Deus, brigamos com Deus e às vezes numa revolta mais acirrada, desistimos de Deus. É nessa experiência e diante dessas situações que eu gostaria de fazer nesse momento algumas reflexões, principalmente para você que crê em Deus. Se você crê em Deus, você precisa perceber que Deus é a inteligência suprema do universo, infinitamente bondade, infinitamente justiça e perfeição. É o Pai amoroso e misericordioso que Jesus nos trouxe. Pensando assim, não é possível acreditar que Deus tenha criado algo para morrer, que tenha criado uma vida inteligente para ser interrompida, que tenha permitido que jovens morram no auge da vida, interrompendo sonhos e trazendo aos que ficam dores eternas. Por isso, é preciso pensar a vida como contínua, sem morte. Apesar dessa crença em Deus e apesar de descobrirmos que Deus é a inteligência suprema, nós fomos criados para pensar que a morte é castigo, que a morte é fim de tudo, que tudo termina no túmulo, e não percebemos que tudo isso contradiz a existência de um Criador inteligente que tudo fez com a máxima perfeição. Precisamos então perceber que a vida física é apenas uma etapa de continuidade da vida espiritual. Na vida física nós estadiamos num corpo físico pesado e quando devolvemos a natureza, continuamos vivos num corpo espiritual mais leve e de natureza vibratória, diferente do corpo físico. Isso é tão natural que em todo corpo físico tem prazo de validade. E chega no momento em que o espírito não tem mais condições de utilizar esse corpo, pela idade, pela doença, e sem condições de continuar utilizando esse corpo, ele precisa devolver esse corpo físico à natureza pelo fenômeno da morte. Por isso, todos nós um dia vamos devolver o nosso corpo físico para a natureza. No entanto, o espírito que partiu segue a vida no outro plano vibratório, percebendo que essa separação pela morte física é temporária.
esse mesmo espírito percebe que continua sendo ele mesmo, com suas dificuldades e qualidades, e que a separação da morte do corpo não o transformou em anjo, nem em demônio. Esse espírito continua sendo ele mesmo. Ele segue adiante, agora em outra situação, com os amigos de outrora. Continua amadurecendo e precisa se adaptar novamente ao plano espiritual que havia deixado temporariamente. Assim como nós precisamos nos adaptar à continuidade da vida física sem a presença visível do espírito que partiu. Os espíritos que partiram de lá compartilham as nossas aflições quando reclamamos consolo, se entristecem quando nos entregamos a angústias e nos afastamos da fé em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o nosso pranto de despedida, recordam as nossas mãos trementes no auge da amargura. Não é possível admitir estejam eles indiferentes ao nosso caminho ou à nossa dor. Eles percebem quanto nos custa a readaptação à existência física sem eles e quase sempre nos seguem incentivando-nos o trabalho de renovação. Seguem unidos a nós pelos laços mentais do amor e sentem onde estiverem as nossas lembranças. Sofrem com as nossas tristezas e fracassos e se alegram com as nossas vitórias e alegrias. Por isso, precisamos buscar esse amadurecimento no conhecimento desse Deus que nada fez para morrer, mas para evoluir. Ter a certeza de que eles vivem e nos aguardam, esperando que possamos entender que a separação é temporária e que precisamos esperar com paciência, trabalho, resignação e aprendizado o momento certo para o reencontro. Por isso, quando bater a saudade daqueles que se foram, vamos convertê-la em oração. Vale pensar neles como espíritos imortais, acreditando na infinita perfeição e bondade do Criador. E perceberemos que eles não caminharam na direção da noite eterna, mas sim ao encontro, de novo despertar. Seguem invisíveis aos nossos olhos físicos e vivem na continuidade da existência, torcendo para que nós possamos superar a dor da saudade no amor ao próximo e na aceitação da imortalidade da alma, que nos permitirá a felicidade de estarmos sempre vivos e juntos na beleza da criação. Muita paz a todos.